Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos e professora Alessandra Gomes. Olha só, todas as nossas aulas, né, nós falamos para vocês, professora Márcia, professora Alessandra, porque às vezes perguntam assim, quem é a sua professora de língua portuguesa? Quais são? Aí, eu não lembro, como é mesmo o nome dela, né? Então, toda a aula vem professora Márcia, professora Alessandra, ou então só a professora Márcia, só a professora Alessandra, mas sempre aqui com vocês. Vocês estão bem? Tá tudo certinho aí na sala? Professor, tá tudo certo? Então vamos lá que nós temos mais novidades para hoje. Exato, que é a morfologia, né? Só que agora direcionada à classe, né, de palavra verbo. Verbo e locução verbal. Eita, o que é isso, professora? O que é verbo, hein, segundo ano? Muita calma nessa hora, que a gente sempre começa com o texto para depois, Isso, né, vamos lá. A nossa explanação, certo? De olho na tela. Aqui nós temos um texto do Romantismo, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Então, vamos lá, acompanhando a leitura. Também, eu ia após da tua aspiração, ou adiante dela, porque o amor quinhão dos teus prazeres de espírito queria que eu fosse meu. Era criança há 3 anos. Simão já entendia os teus anelos de glória e imaginava-os realizado como a obra minha. Se tu me dizias, como disseste muitas vezes, que não serias nada sem um estímulo do meu amor. Ó Simão, de que céu tão lindo caímos? A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu, com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, autor do romantismo português. Vamos conhecendo um pouquinho sobre o autor. O que nós temos aqui sobre Camilo? Então, Camilo Castelo Branco, pessoal. Quem foi Camilo Castelo Branco? Foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Amor de Perdição foi sua novela mais importante. Suas novelas passionais fazem do escritor representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia. Recebeu o título de Visconde concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. O conjunto das suas novelas pode ser organizado em alguns tipos característicos a depender do enredo desenvolvido. Aí o que vem pra gente, né? Vem o romance em folhetim, você vai encontrar romance de amor trágico, o romance de costumes provincianos, romance sátira e o romance histórico. Perceba que em todos eles aparecem o romance, só que cada um dentro das suas características, tá bom? Que são características de Camilo Castelo Branco. E aí a nossa aula vem iniciando aí com esse trechinho, tá? Para vocês. Então, e a nossa árvore do conhecimento, né? Que é o estudo do verbo e locuções verbais, a parte 1. Agora, você, amadinho, você estudante da mediação tecnológica, com certeza gosta de fazer várias ações. Será que eles gostam, hein? Será que vocês são bem, né? Bem ativos, eita! Nós gostamos de falar, né? Então aqui, olha lá, nós falamos, conversamos. Vocês aí, gostam de dançar? Estudar, Márcia, eu acho que eles gostam de estudar bastante. Muito bem. De fazer atividade física? Ótimo. Então aqui, ó, nós vamos colocar assim: vou estudar hoje. Ó, presta atenção na frase. Vou estudar hoje. Eu estudo hoje. Ou então, estudo hoje.
Vamos lá, vou estudar hoje, eu estudo hoje. Qual é a diferença dessas duas frases? Está relacionada, elas estão relacionadas à nossa temática, ó. Exatamente. Estudo do verbo e locuções verbais. Quando você vê lá o verbo, automaticamente você já sabe que a ideia do exemplo vem para quê? Para a gente começar, opa, elas querem o quê? Querem falar das minhas ações? Será que é isso? Exato. E aí, quando falamos nas ações, eu vou lembrar do que acontece lá, o que aconteceu, o que acontece, o que pode acontecer. Então, vejam que o verbo e as suas divisões ali, toda a sua classificação, traz muitas mensagens para a gente. E sempre deixando claro que são ações do nosso cotidiano. Exatamente. Não é assim? Como estudar, que a professora falou, como falar, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, amadinho, aí você fala, eu falei hoje, né? Esse hoje dá ideia de tempo, né? Assim, hoje, opa, é o tempo. Mas quando assim, esse tempo é passado, presente, futuro, qual é a ideia que tá vindo aí? Ah, olha aí, o nosso Mateuzinho respondeu. Já saiu a resposta Exatamente, aí, eu ouvi daqui, né, presente. Márcia? Ainda disse assim, Alessandra, assim, ó. Ele, ó, eu tô ouvindo aqui, amadinho, eu tô fazendo a leitura dos seus pensamentos, olha Essas estão só. aí, gente, mas daqui dá pra gente observar Algumas cada um de vocês saindo, aí. cada fumacinha é uma frase que sai do teu pensamento. E tem aquele que fala assim, professor, não lembro de nada, mas você vai relembrar agora. Passo a passo, pega aquele teu caderno, já prepara aí, né? Deixa prontinha a nossa aula, que você vai relembrar o que é verbo, para que serve, a divisão toda, os exemplos e colocando sempre no nosso dia a dia. Exato. Então, vocês viram aí, estudo e vou estudar. Os dois têm o mesmo objetivo, tá certo? Então, vai indicar a ação, uma ação que foi feita no presente, mas calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, e né, vamos Márcia? dar Muita calma. continuidade aqui Vamos de lá. olho na tela. O que nós temos aqui? Então, começa assim, pessoal. Verbo. O que é verbo, segundo ano? Verbo é a palavra que, por si só, exprime um fato. Em geral, uma ação, um estado ou um fenômeno e que pode variar a sua forma para situar esse fato no tempo. Então, aqui nós temos uma imagem no universo e diz assim: astronauta realiza caminhada espacial durante a construção da Estação Espacial Internacional em 2002. Aí, ó, você consegue identificar qual é a ação que está sendo feita? Digam aí. Vamos lá. E essa palavrinha que vai indicar a ação, que indica um fato, é o quê? O verbo. Se fala assim, Marcos gosta de quê? De banana? Marcos gosta de futebol? Ó, gostar é o verbo. Caminho todas as manhãs. Caminhar é o verbo. Não está dizendo que verbo é a palavra que ela exprime um fato? Aqui, Ó, olha. e esse fato pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno? Choveu bastante ontem, Alessandra, né? Verdade, olha aí. Choveu. Esse fato está relacionado a quê? Ao fenômeno, né? Estou triste, estou desanimada. Opa, estou disponível para uma conversa. Viu só? Vai dizer o fato, né? E aí vamos seguindo aqui. O ser humano conquistará outros planetas? Aqui tem um exemplo para vocês. E aí percebam que uma palavra fica marcada. Por quê? A palavra que exprime uma ação e a localiza no tempo futuro, né? O ser humano conquistará outros planetas. Vai acontecer. Agora nós temos aqui, ó. Nosso planeta está cada vez mais quente. Esse estar aí já está relacionado ao modo, né? Localizado no tempo presente. A próxima é o seguinte: durante este verão choveu pouquíssimo. Ó, choveu. Ó, vai estar exprimindo que é um fenômeno da natureza ocorrido que no passado, igual eu falei, ontem choveu bastante. Ó, ocorreu essa ação do fenômeno da natureza. Seguindo, nós temos as conjugações verbais. Vamos relembrar aqui. Nós temos primeira, segunda e terceira conjugação, correto?
Quando nós falamos na primeira conjugação, pessoal, você vai lembrar de quê? Lembra lá do AR, todos os verbos terminados em AR. Primeira conjugação. Aí você lembra de quê? Falar, divulgar e vai embora. Cantar, dançar, enfim. Exato. E da segunda conjugação, você coloca aí na mente. Se a primeira é ar, a segunda er, né? ER. Mas também pode aparecer o o, que aí você vai lembrar que o o faz parte da segunda conjugação, porque ele veio, né, de um verbo antigo que antigamente era poer. Então aqui nós temos saber, perceber, pôr, compor também. Agora a terceira conjugação. Terceira conjugação, a terminação vai ser em ir. Aqui nós temos sair, dividir, partir. Então, amadinhos, prestem atenção. Olha as anotações, olha as dicas. E não percam nada. Todas para vocês aí. As flexões do verbo. Quando falamos em flexões, o que é que nós vamos lembrar? Pessoa. Nós temos aqui primeira, segunda e terceira falando sobre a pessoa, tá? Número. Singular e plural. Tempo. Presente, passado e futuro. Aí nós também temos dentro do verbo modo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando fala do indicativo, coloca aí uma dica, a certeza. Subjuntivo, a hipótese. O imperativo, a ordem. O próprio nome já diz. E a voz? Né? A voz nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E fica melhor com os exemplos, né, Márcia? Eduardo come pipocas. Olha só, Eduardo come. E olha só, ele come. Então, ele está na terceira pessoa, né? Do singular, tá certo? Quando ele fala come, é uma ação que está acontecendo agora, no presente. Agora nós temos alunos acharam a prova difícil. Acharam. Já aconteceu? Já aconteceu, será? vai acontecer ou está acontecendo quando fala acharam? Coloque isso na mente. Então, é uma ação que já aconteceu. Você trabalha. Olha só, você trabalha. E vocês? Aqui, trabalho, mostrando aqui para vocês a pessoa, né? Se fala só de uma, ó, fica no singular. Se fala mais, ó, vocês, eles trabalham, terceira pessoa. Beleza? E vamos acompanhando aí, pessoal? Aí a gente continua aqui. Pessoa gramatical. Número, singular, plural, toda aquela divisão que vocês conhecem. A primeira pessoa, singular, com o exemplo, eu beijo. Aí na primeira pessoa, plural, nós beijamos. A segunda pessoa, tu beijas. Segunda pessoa do plural, vós beijais ou vocês beijam. E a terceira pessoa, nós temos ele ou ela beija. Eles ou elas beijam. Agora, uma coisa interessante, curiosidade para vocês, né? Ó, o você é uma forma de tratamento, é um pronome de tratamento. Só que ele faz parte da segunda pessoa, porque é a pessoa com quem se fala. Mas o verbo vai ficar na terceira pessoa, tá certo? Por isso que vocês estão vendo ali, ó. Ele faz parte da segunda pessoa, mas utiliza o verbo na terceira pessoa, tá bom? Vamos que vamos. Aqui nós temos o seguinte, as formas verbais relativas aos pronomes vós são de uso raríssimo no português brasileiro. Então é uma curiosidade para vocês, tá bom? Ocorrem apenas em situações de comunicação extremamente formais. E aí quando nós falamos formais, eu vou lembrar de cerimoniosas e solenes, então quase não se usa. Exatamente, principalmente em convites, tá? De formatura, casamento. Aí, ó, aqui nós temos uma tirinha para lembrar essa questão, né? Muitos formais, o tempo lá da Idade Média. Aí, ó, que dirias, senhora, se eu tirasse a barba? Em vossa barba reside vossa autoridade, vossa determinação, em última análise, a essência de vosso poder. Agradeço, senhora. Não é um elogio,
caso não hajais percebido. Viu só? Então, essa questão muito formalidade, né? Causa até uma estranheza, né? O que ela quer dizer? E aí nós vamos falar agora, pessoal, sobre tempo verbal. Tá bom? Coloca aí no caderno. Então, aqui quando fala do passado, ou então pretérito, que você vai ouvir bastante, você vai ler, vai encontrar nas atividades esse nome pretérito, que quer dizer a mesma coisa passado, né? Algo que já aconteceu. Então, é tempo anterior ao momento da fala ou da escrita. E o momento da escrita, hein? No momento da escrita, da fala, nós temos o nosso presente. E no momento, nós temos aqui o tempo posterior ao momento da fala e da escrita. Ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Nós temos o futuro. Exatamente aqui essa charge muito engraçada para vocês. Olha só, aqui, ó, fato simultâneo, né, ao momento da escrita. Presta atenção aqui, ó. Quando ele fala o seguinte, ó, olha aqui na charge. Chegarei em alguns minutos. Aí ele está no celular, enviar. E eu sei, eu estou aguardando enviar. Olha, para entender aqui, ó. Veja o momento da fala aqui o motorista está digitando a mensagem, ó, fato posterior ao momento da escrita. Então, aqui está falando da questão da escrita, porque ele está digitando, né? E aí, ó, aí depois vem, eu sei, esse sei aí é o fato simultâneo ao momento da escrita, esse sei, eu sei. Agora, estou aguardando, fato simultâneo ao momento da escrita. O que está acontecendo aí? Deus me livre. Se for analisar esta imagem, a pessoa, o motorista, o condutor, né, está numa avenida, numa estrada. Olha o que tem ao lado, amadinho. Pode usar, está fazendo uma crítica, né? Exatamente. Pode usar celular no momento que está dirigindo? E aí? Nós sabemos a resposta, né? Tanto é que a imagem vem trazendo já toda uma consequência do ato. Quer dizer, não pode mandar mensagem, não pode ficar o celular. Aí ele fez. E o que aconteceu? Percebam que o trabalhar o verbo aqui traz uma outra reflexão também. Exato. Nos chama a atenção, né? E que é um personagem muito conhecido. Você conhece esse daqui, ó? Deus me livre. A morte, né? Que já tá, eu sei, ela tá lá, bem pertinho. Só aguardando. Mas vamos, amadinho, aqui para... Aqui tem. Coloca aí, presente, pretérito, futuro. Então, no presente, nós não temos subdivisões, ponto. Mas o pretérito nós temos, ó, quer dizer, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Eita! Muita coisa aí para vocês, né? E o futuro? No futuro nós temos futuro do presente e temos o futuro pretérito. Exatamente. Então, aqui esse futuro do pretérito aqui, ó, futuro do presente e o futuro do pretérito, certinho? Aí nós temos aqui, ó, o exemplo para vocês. Paulo lê. Ó, mostrando aqui, né, relacionada ao tempo. Ó, é presente, a ação está acontecendo agora, no agora. Então, olha aí, observe bem essa linhazinha aí. Uma tá reta, a outra tá pontilhada, ou quando essa pontilhada tá representando aqui pra gente o futuro, que pode acontecer ou não, tá bom? Mas o passado tá reto porque já ocorreu. Já foi, né? E aí o presente fica bem no centro aqui, ó, que tá acontecendo, certinho? E se lê aí, está no presente. Agora aqui, ó, para vocês mostrando essa questão do uso, né, do verbo no presente. Vamos lá. Bem. E olha o título do texto. Colombo, né? Começa aqui, Colombo. Cai de joelhos, chora, beija o solo. Avança tremendo, pois há mais de um mês dorme, pouco ou nada, e a golpes de espada derrubam os arbustos. Depois ergue o estandarte. De joelhos, os olhos no chão, pronuncia 3 vezes os nomes de Isabel e Fernando. Ao seu lado, o escrivão Rodrigo de Escobedo, homem de letra lenta, levanta a ata. Tudo pertence, desde hoje, a esses reis distantes,
o mar de corais, as areias, os rochedos verdíssimos de musgo, os bosques, os papagaios e esses homens de barro que ainda não conhecem a roupa, a culpa, nem o dinheiro e que contemplam atordoados a cena. Agora, aqui, quando a professora Alessandra estava fazendo a leitura, você percebeu que está relacionado. Por que esse texto o título foi Colombo? O que te lembra? A questão na história. Vamos lá. Essa questão da intertextualidade, você vai lembrando, está conversando com algo que eu já li, exatamente. Mas só que aqui não está falando direcionado, é porque você já tem o conhecimento da sua bagagem. Tanto que aqui ó, o avatarzinho está com a mochila. Eu já tenho uma bagagem aqui. Por que eu sei que está conversando com o tempo lá, Colombo, colonização? Quem foi Colombo? Cristóvão Colombo, né? Essa questão de cai, ó, uma ação agora, mas uma ação cai, tá no presente, né? Mas isso aqui remete a algo que já fez parte do passado. Vocês conseguiram perceber? Sim ou não? Vamos lá, dando a sequência. Agora vamos falar do pretérito, né? O momento do evento é anterior ao momento da enunciação ou da fala. Então aqui você tem, ó, o passado marcadinho aí para vocês, centrado, ó, e o presente e o futuro, tudo detalhado. Então quando eu tenho aqui, ó, quando eu era criança, Eduardo sempre nadava no riozinho da fazenda do seu tio. Nadava é uma ação no passado. Aqui. Tá certo? E aqui nós temos, ó, esse nadava quer dizer o quê? Que é um pretérito imperfeito, é uma ação que aconteceu no passado e essa ação era contínua e de repente parou de acontecer. Tá certo? Ó, exprimir fato de ocorrência contínua no passado. Nadava, brincava, a gente não fala assim, eu brincava muito, porque você brincou no período de criança, mas de repente, pô, parou. E também, para que serve esse pretérito imperfeito? Exprimir fatos que começaram, mas não chegaram ao seu final. Tá aqui, no próximo exemplo, ó. O ônibus atravessava a avenida quando foi atingido. Ó, ele atravessava e ele foi atingido pelo carro. Entendeu? Conseguiu atravessar a avenida? Sim ou não? Não, foi interrompida. Beleza? Estão entendendo aí? Ótimo. Muito bem. Aí nós temos mais. Eu sonhava em ser astronauta quando era criança. Então aqui o sonhava. O que sonhava traz pra gente? Ele expressa desejos ou esperanças frequentes de outro momento, né? Então eu sonhava ser astronauta quando era criança. Enquanto ele lia, eu escrevia uma carta. O que vai indicar aí, né? Indica duas ações acontecendo ao mesmo tempo no passado, é pretérito imperfeito. Ela parecia feliz naquela época. O que vai acontecer aqui? Ó? Tá demonstrando uma característica contínua de um período que já passou, tá certo? Um período passado. Então, pretérito imperfeito, amadinho, porque são 3, agora falta mais 2. Tem mais. Vamos ver. Entregou para a mãe o presente que comprara na última viagem. Agora você vai prestar atenção neste gráfico aqui, amadinho. Olha aí. Olha o gráfico aqui, ó. O presente, você tá agora. Olha só. As duas ações estão no passado, mas só que uma tá antes da outra do passado. Ó, entregou o presente para a mãe que comprara na viagem. Então, esse se comprara tá antes. Ela comprou primeiro o presente, depois entregou. Só para você ter uma ideia. Tá certo? Ó, entregou, por exemplo, entregou, né? Tá mais recente, foi o perfeito. Que comprara, a gente antes de entregar o presente, ela não comprou? Então, ó, entregou para a mãe o presente que comprara na viagem. A viagem aconteceu antes de entregar.
Entendeu, amado? E vamos que vamos para a próxima aqui, ó. Mais que perfeito. Quando fala esse mais que perfeito, Ai, né? que bonito. Fazer referência a um fato já ocorrido, anterior a outro fato também no passado. Gente, tá fazendo confusão na cabeça? Ai, meu Deus do céu, tá fumaçando, Alessandra. Tá. Fumaçando. Então, olha só. E aí veio o exemplo. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera. Então, Olha aqui, lá a ó, marcação do dera. para exprimir desejo. Quem me dera, Ao menos uma vez, Aí, aí vai pronto, aí, embora. ó, mais que perfeito. Encontrando a música, né? Então, olha lá, o pretérito mais que perfeito do indicativo é um tempo verbal que expressa o quê? Bora lá. Expressa uma ação passada que ocorreu antes de outra ação também no passado. Nossa, mas que confusão! E como é que a gente coloca isso no exemplo? Ele disse que só percebeu o erro porque havia revisado o texto com atenção. Olha só. Quando ela chegou à estação, o trem já partira. Tá aqui, ó. Então, às vezes a gente fala assim, o trem já havia partido, né? No normal, ele faz uso da locução verbal, beleza? Mas que vai chegar daqui a pouco. Já, já. Agora chegamos aqui ao pretérito perfeito, exatamente. Ó, conheci um homem que amou a poesia. Olha aí, a certeza. Não tá antes, né? Tá antes só do presente, tá ali o presente. Amou, ó, bem próximo. Ó, o perfeito. Tudo quieto, primeiro cururu surgiu na margem molhada. Reluzente na semi-escuridão. Engoliu um mosquito, baixou a cabeçorra, tragou um cascudinho e mergulhou de novo. Olha só, passado, né? Amou, certeza, surgiu, engoliu, tragou, beleza? E aqui mostrando para vocês o pontinho, né? Aqui, ó. Viu? Tudo quieto. Tudo quieto, que eu tô passando e voltando. E agora vamos falar do futuro? Vamos lá? Aqui no futuro nós temos futuro do presente. O que eu vou relembrar? Então, no futuro do presente são os fatos que ocorreram depois que se fala. Né? Por exemplo, o que nós temos? Tenho certeza de que comprarei um carro no próximo ano. Olha só, olha aí, ó. Futuro do presente. E o futuro do pretérito? São os fatos futuros que dependem de outros fatos, de outro. Ai, meu Deus do céu, eu iria com você se a mãe deixasse. Ó, eu iria, né? Futuro, mas não vai. Gostaria isso no dia a dia, gente, vocês falam direto. Eu queria, verdade. Queria tanto, não quer mais, não? Queria tanto, né? Eu tinha certeza que compraria um carro no ano passado, mas, infelizmente, não pude realizar esse meu desejo. Viu só, amadinhos? Então, ó. Agora os modos verbais. Nós temos aqui, ó. O indicativo exprime a atitude de certeza do falante. Viajaremos para Recife. Vai acontecer, tá certo? Agora o subjuntivo, que você já anotou aí. Exprime uma atitude de hipótese, suposição, dúvida. Se estiver aqui, poderá nos ajudar nos trabalhos. Se estiver, se. A conjunção aí que a gente já trabalhou as conjunções, esse se, ó, tá dando uma condição, né? Imperativo, já diz tudo, exprime ordem, pedido, conselho, convite. Por favor, feche a porta, por favor, faça silêncio. E vamos mais para reforçar as formas nominais. Aí nós temos aqui o infinitivo. Ó, terminação em R, ó. Ó, cantar, falar, fazer, beber. Isso é infinitivo. E vai embora, né? Dizer, enfim. Exprime o fato verbal em si, sem demarcar no tempo seu início e seu fim. Ó, então aqui na frase nós temos comer e coçar é só começar. Então aqui não está demarcando o tempo, tá dizendo que é passado, futuro, não está dizendo nada, tá bom? Agora que apontar laser para aviões pode matar centenas de pessoas. Aí
presente aí, ó, matar, apontar. Beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês. Agora é o quê? O gerúndio. Esse né? gerúndio. As formas nominais começou com o infinitivo, agora o gerúndio. Olha aí, então o gerúndio ele vai caracterizar pelo quê? Pela terminação do NDO. Como assim? Ele exprime o fato verbal em desenvolvimento, isto é, quando ele ocorre ao longo do tempo. Olha o exemplo. O helicóptero passou a tarde sobrevoando a área do incêndio. Então, esse sobrevoando, né? Tá? É o gerúndio, é formação NDO. Agora, a forma nominal no particípio, ó, caracteriza-se pela terminação A do oído, tá? Dependendo, né? Se o verbo é da primeira conjugação, é ado. Se o verbo é da segunda e terceira conjugação, é ido. Então, olha só, amadinhos, ó. Exprime o resultado, a conclusão plena do processo verbal. Então, aqui à noite, o fogo havia avançado muito e destruído a mata. Ó, avançado, primeira conjugação. Destruído, da terceira conjugação. Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Beleza? Particípio. Você vai sofrer com nossa ausência? Então, esse sofrer não nos comove. Então, nós temos aqui o primeiro sofrer, o infinitivo funcionando como forma verbal. Ó, vai sofrer, locução verbal. Esse sofrer está funcionando como substantivo, como já falamos, que algumas classes gramaticais, se aparecer com determinante, ela vai ser uma palavra substantivada, vai mudar a classe de palavra, a classe gramatical. Tudo bem Beleza? até aí? Então, vamos seguindo. A água vai ficar fervendo meia hora. Olha aí, o gerúndio funcionando como forma verbal. E depois, uso água fervendo para lavar os frascos. Ó, você percebe que aí o gerúndio já está caracterizando, né? Então aí, se está caracterizando, já é adjetivo, nós já estudamos. O vilarejo ficou isolado pelas chuvas. Olha aí, funcionando como forma verbal, particípio. E no outro exemplo nós temos, ele vive no sítio isolado, longe da cidade. Já aqui nesta frase, ele está funcionando como adjetivo. Então, prestem atenção. Fechamos aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre as locuções verbais, tá, pessoal? São constituídas por um verbo auxiliar. Então, esse verbo auxiliar expressa o quê? As noções gramaticais de número, de pessoa, de tempo, modo, aspecto e voz. É um verbo principal, que é o responsável pela expressão da ideia central da locução verbal. Então, aqui na tirinha você tem um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Então, assim, ó, vou namorar, vai estar, vou querer. Vocês estão percebendo? O verbo auxiliar e o verbo principal. E a última nós temos, os estudantes foram elogiados pelo professor. Pelo professor. Ó, foram elogiados dois verbos para tipo assim, duas palavras, né? Fazendo forma do quê? Da locução verbal. Lembra quando a gente iniciou a aula, falou assim, vou estudar hoje, estudo hoje. Ó, então aí para mostrar para vocês, a locução verbal, vou estudar, porque usa dois verbos, duas palavras. Perceberam? Como é que tá a cabeça? De verbo. E estudo hoje, uma única forma verbal, tá certo? Pessoal, uma única ação. Não se preocupem, devagar, tá? Dentro das atividades, dos exemplos, das correções, vocês vão ali se familiarizando e utilizando quando necessário, tudo bem? Certo, e ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá. Tchau!